Quais são os benefícios de você ter fundos imobiliários na sua carteira? Muita gente já investe em fundos imobiliários. Fundos imobiliários são os queridinhos dos brasileiros porque pagam aluguel todos os meses. É uma delícia ter fundos imobiliários. Mas você sabe de verdade quais são os benefícios deles estarem aí na sua carteira? Quais são as funções dos fundos imobiliários numa carteira de investimentos? Se você quer ter mais resultados com os seus investimentos, quer ser um investidor melhor, você precisa saber disso. E para isso eu gravei esse vídeo. Eu recortei uma parte de uma grande aula de investimentos que eu dei para um grupo seleto de pessoas e eu estou compartilhando tudo aqui com você nessa aula. Assiste todo esse conteúdo para você entender de verdade todos os benefícios. E são ótimos benefícios, são incríveis esses benefícios dos fundos imobiliários na nossa carteira. E se você já acompanha o canal, já é inscrito, já deixa o seu like aqui. Se você ainda não é inscrito, ainda não conhecia o canal, assiste o vídeo todo e se lá no final você falar, pô, foi um bom vídeo de verdade, aí você deixa o seu like e se inscreve no canal. Beleza? A gente se vê até o final desse vídeo. Primeiro eu quero falar sobre os fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários, eles são ótimos para gerar renda passiva. E os fundos imobiliários, quando surgiu os fundos imobiliários, eu já investi em ações. E aí surgiram os fundos imobiliários, e aí começaram a falar de fundos imobiliários, eu fui ver o que era esse tal de fundos imobiliários. E quando eu vi, eu não dei a devida importância, eu achava que, cara, as ações são 1000 vezes melhores do que os fundos imobiliários. E foi um baita engano. Porque quando eu comecei a entender um pouco mais sobre os fundos imobiliários, quando eu comecei a, de fato, investir nesses fundos imobiliários, eu vi a maravilha que é. Inclusive, os fundos imobiliários, eles têm muitas vantagens em relação a outros tipos de investimentos. E tem muito mais vantagens ainda quando a gente compara com investimento em imóvel físico. Cara, investimento em imóvel físico, a gente tem na nossa cabeça a ideia de que é algo extremamente seguro. De certa forma, é sim seguro, mas tem tantas desvantagens e tantos riscos a mais que os fundos imobiliários não têm, que hoje, na verdade já há algum tempo, nem passa pela minha cabeça a ideia de investir em imóveis. Isso não quer dizer que eu nunca vá investir, tá? A gente nunca diga nunca, mas para mim hoje, com a condição financeira que eu tenho hoje e com os resultados que eu tenho com os meus investimentos, com a facilidade, com tudo, fazendo conta na ponta do lápis, investir em fundos imobiliários é muito, mas muito disparado, mais lucrativo, mais seguro, mais tudo do que investir em imóvel físico. Por que é altamente seguro? Eu fico falando isso e eu sei que tem gente que olha e fala, mas será? Porque tá na bolsa de valores, eu não tenho tijolo, não tenho imóvel mesmo, né? Tem gente que torce o nariz quando eu vou falando que é altamente seguro. E eu vou mostrar aqui na aula, se você seguir todas as regras que eu vou mostrar para vocês aqui, sim, é extremamente seguro investir em fundos imobiliários. Uma outra grande vantagem, a gente pode começar com pouco dinheiro. Tá? E tem muita gente que fala, Edu, mas começar a investir agora? Outro dia entrou um cara na minha consultoria de investimentos e ele falou assim, ó, tô entrando agora para estudar, para aprender com você, mas eu só vou começar a investir lá no final do ano ou no começo do próximo ano, porque agora eu tô com uma questão assim que tu explicou tudo. Eu falei, cara, hoje você não consegue nem 100 reais, 200 reais, alguma coisa? Não consigo, mas não vai valer a pena, eu já vou começar lá na frente que aí eu consigo com pelo menos 1000 reais. Gente, é melhor começar a investir com pouco do que não começar a investir. Começa com pouco, que esse pouco já vai fazer a diferença e depois você vai aumentando. Conforme a sua vida for melhorando, a sua condição financeira for melhorando, você tirando umas dívidas que você tem por aí, tirando as coisas, quando tiver sobrando mais, você vai aumentando esse valor. Mas mesmo que você só tenha hoje pouco para começar, eu sei que pouco é relativo, mas vai que você tenha 100 reais para começar, comece, porque esses 100 reais daqui a 10 anos vai ter se valorizado demais se você tiver investido nos fundos imobiliários certo. E inclusive, isso é uma grande vantagem dos fundos imobiliários em relação ao imóvel. Vamos imaginar que você invista 100 reais. Você, nos próximos 30 dias, em até 30 dias, você já vai receber os primeiros aluguéis. Você já vai receber um aluguel proporcional àqueles 100 reais. É como se você tivesse comprado um pedaço
pedacinho daquele imóvel. Diferente de um imóvel que você vai construir, que você vai ter que colocar todo o dinheiro enquanto está construindo e só depois dele pronto, 100% que você vai alugar e começar a receber o primeiro aluguel. Ou se você vai financiar um imóvel que você tem que dar uma baita entrada para começar a receber um aluguel, mesmo que você tenha financiado o restante, você já começa a receber aluguel. Só que ainda assim você tem que tirar uma cacetada de dinheiro do bolso, 30% do valor do imóvel para dar de entrada para começar ali um financiamento. E com fundo imobiliário, você coloca R$100, se quiser colocar R$10, você já recebe os primeiros aluguéis proporcionais. E isso faz uma baita diferença. Pensa na diferença que isso vai fazer depois de 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos você investindo. É muita diferença que dá. Então, você pode sim começar com pouco dinheiro, deve começar e depois você vai aumentando conforme a sua condição melhorar. O fundo imobiliário, ele entrega renda mensal todos os meses. Faça chuva ou faça sol, os bons fundos imobiliários vão te pagar aluguéis. Esse aluguel, ele varia, porque às vezes o fundo performa melhor, o fundo consegue mais dinheiro e o fundo imobiliário ele é obrigado a dividir entre todos nós cotistas 95% do dinheiro dele todos os meses. Então, é muito comum todos os meses os fundos imobiliários soltarem um comunicado, olha, eles sempre soltam falando, ó, esse mês a gente vai pagar tantos reais aqui por cota. E aí é normal eles colocarem, ó, mês passado foi esse valor, esse mês aqui vai ser um pouquinho a mais, um aumento de tantos por cento. Coisas que a gente não consegue com o nosso investimento em aluguel, porque você faz um contrato e você vai ter um reajuste, na melhor das hipóteses, anual. Então, a gente consegue reajustes mensais com os fundos imobiliários. Outra coisa, imagina só que você tem um imóvel ou dois imóveis e um inquilino lá resolve sair. Outro dia, um cliente meu que tem um imóvel e ele precisa da renda desse imóvel para complementar a renda dele para sobreviver. Eu fiquei sem encontrar ele um pouco mais de um ano e ele veio me falar, eu falei, como é que tá? Ele falou, ó, nesse um ano eu tô indo pro quinto inquilino na minha casa. Entra um, fica um tempinho. Ah, não, agora não deu, eu vou sair. Apareceu outra oportunidade, eu vou sair. Ah, aconteceu não sei o que, vou sair. Ah, entrou agora, meu marido foi demitido, tô saindo. Ah, minha mulher não sei o que, foi demitido, acabou. Imagina só, se ele for colocar na ponta do lápis, quanto ele recebeu de aluguel nesses, vamos imaginar 12 meses, mais o tempo que ele ficou parado ali, o imóvel ficou sem ninguém, até entrar outra pessoa, até arrumar uma coisinha ou outra, o tanto de despesa, de gasto que ele teve, cara, é muita dor de cabeça. Nos fundos imobiliários, a gente consegue, por exemplo, investindo em um fundo imobiliário, às vezes a gente vai estar investindo em 20, 30, 40 imóveis com uma cota. Então, esse risco de ficar sem inquilino, ele fica muito diluído e não acaba afetando a nossa renda mensal, pelo menos não de forma significativa. E de novo, a gente sabendo escolher os melhores fundos. Outra coisa, quando você investe em fundo imobiliário, o seu dinheiro, ele está diversificado, como eu falei, em dezenas, se você tem mais fundos imobiliários de tijolo, em centenas de imóveis, e não só em um ou dois ou três. Imagina uma situação muito triste que está acontecendo agora lá no Rio Grande do Sul e muita gente deve estar passando por isso agora. Imagina que uma pessoa ficou 20 anos para construir o patrimônio dela em imóveis e ela conseguiu construir 4 casas de aluguel. E quando a gente vai construir casa de aluguel, a gente não constrói uma numa cidade, outra em outra no outro estado. A gente constrói tudo na mesma cidade, muito provavelmente no máximo uma outra cidade vizinha. Então imagina que você conseguiu uma condição legal, um novo bairro, comprou lá 4 terrenos e construiu 4 casas, demorou 20 anos para construir isso tudo, construiu uma, pôs para alugar, passou um tempo, guardou dinheiro, construiu outra, enfim, imagina que você demorou 20 anos, que seja menos, 15, 10 anos para você fazer tudo isso, e hoje você tem 4 casas de aluguel, só que por uma questão do destino, você tá lá no Rio Grande do Sul e acontece uma tragédia igual essa que tá acontecendo lá, e 2 das suas casas foram atingidas pela enchente. O que você acha que vai acontecer? Essas pessoas talvez não tenham mais condição de pagar aluguel, porque talvez elas estejam sem trabalhar, talvez elas tenham perdido tudo que elas tinham de móveis, eletrodomésticos, roupa, tudo de dentro da casa. E você vai sair com um baita prejuízo. Ah, Edu, mas eu tenho seguro do meu imóvel.
tudo bem você ter seguro. Em algum momento, muito provavelmente, você vai receber. Apesar que eu tô ouvindo um monte de gente falar que não tem, o seguro consegue não pagar por causa de que é um desastre natural, tem um monte de questões assim. Mesmo que você receba, não vai receber agora imediatamente. Você vai passar por um perrengue aí sem receber aluguel desses imóveis que você investiu uma baita grana. Isso sem contar algum dano estrutural que possa ter causado ali, a enchente, enfim. De novo, é muita dor de cabeça. E você vê como tem risco? A gente fala, imóvel não tem risco. Tem risco. Pode acontecer um problema no bairro, pode acontecer um problema estrutural no prédio, pode acontecer um problema num vizinho e o seu imóvel fica comprometido. E a sua renda também. Quando você investe em imóveis, em fundos imobiliários, você consegue investir em imóveis, em inquilinos de altíssima qualidade. Você consegue investir em imóveis que a gente sozinho jamais conseguiria investir. Por exemplo, num galpão alugado para o Mercado Livre fazer as entregas. Cara, Mercado Livre, um baita inquilino, vai pagar tudo certinho, os aluguéis todos os meses. Um imóvel desse é algo completamente fora da realidade para uma pessoa normal como nós aqui. Para a gente construir um galpão desse ou administrar um galpão desse, a gente consegue acessar e investir e ser dono dos imóveis que têm as melhores localizações. Nas melhores cidades, nas melhores localizações, a gente consegue ter acesso a esses imóveis através de fundos imobiliários. Então, gente, é algo que realmente muda a vida da gente. É algo que faz toda a diferença.